Olá pessoal, sou Nilda Conceição, nutricionista e idealizadora do método Ame Seu Corpo em 5 semanas e perca até 6 quilos, onde eu vou te ajudar a se alimentar melhor, ter autoestima, ter mais confiança. É um programa de autoestima para mulheres que querem emagrecer de maneira rápida e sem sofrimento. Nosso tema de hoje é como aumentar a imunidade. Você sabe o que é imunidade? Como é que você faz para estar aumentando a sua imunidade? Bom dia, Sandra! Gente, nosso papo hoje vai ser muito bacana. Então, aproveita esse momento, clica aí no aviãozinho e convida sua amiga, convida a sua mãe, sua colega, convida todo mundo pra gente bater esse papo. Sandra, tenho problemas com a imunidade. Hoje vamos ter dicas de como a gente está melhorando aí a imunidade, né? Nesse momento então de pandemia, onde a gente tem falado tanto, né, sobre imunidade, sobre como aumentar a imunidade, quais são as medidas aí preventivas que a gente deve adotar, tá? Bom, enquanto o pessoal chega, vou passar os recadinhos. Gente, tá acontecendo ainda o desafio Ame o Seu Corpo, tá? É um evento totalmente online, 100% gratuito, direcionado aí para mulheres que querem emagrecer, tá? Então, todo mundo que tá participando já recebeu o planner de emagrecimento. Como eu costumo dizer sempre aqui nas lives, né? O emagrecimento, ela é um projeto, você precisa se dedicar para isso, você precisa se planejar. Então, com esse intuito, a gente disponibilizou para vocês aí o planner de emagrecimento, tá? Se você quiser participar do desafio, mande lá no direct Nutri, eu quero participar, tá? O que é que acontece? Não só o planner, você vai ter acesso aí a lista de alimentos, né? Lista de compras, lista de alimentos que devem ser evitados, sugestão de cardápio, receitas, orientações. Então, programa voltado todinho para você, tá? Além disso, a gente tem live a semana toda, live no período da manhã. E à noite a gente tem a mentoria online, tá? Uma mentoria nutricional, no qual você pode tirar todas as suas dúvidas, você pode bater o papo aqui com a Nutri, tá? E tirar sua dúvida, sua sugestão, contar o que é que você tem dificuldade, quais são as suas dificuldades aí nesse processo de emagrecimento. Então a mentoria online é um momento onde você pode aí fazer praticamente uma consulta com a Nutri, tá? É um bate-papo com a Nutri. Então, vale muito a pena. Se você quer participar, digita lá no direct Nutri, eu quero participar, eu quero fazer a mentoria com você, quero tirar essas dúvidas, tá? Que a gente agenda um momento para você participar, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre imunidade, né? A imunidade é a capacidade que o organismo tem de se defender contra os invasores, tá? Quem são os invasores? Fungos, bactérias, protozoários, né? Vírus. Então, geralmente esses são os invasores que vão estar ocasionando alguma doença. Quando a gente está com a imunidade baixa, a gente acaba ficando muito mais propensa a essas infecções. Por isso é tão importante a gente estar procurando recursos para estar aumentando nossa imunidade, para estar deixando a imunidade em dias, tá?
Então me conta aí, vocês sabem quais são as estratégias para aumentar a imunidade? Como é que a gente faz para aumentar a imunidade, hein? Contem aí pra mim. Então, olha, o ponto importante quando a gente fala de imunidade, o primeiro passo, a primeira coisa que vem na nossa mente, que tem que estar claro, é a questão da higiene, tá? Então, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em imunidade é manter os hábitos, né, de higiene. Isso é simples, é uma coisa básica, mas que as pessoas ainda não deixam passar despercebido, tá? Então, é a higiene de maneira geral. É a higiene do ambiente onde você está, é a higiene pessoal, né? É a higiene da casa, a higienização dos alimentos. Isso é muito importante. Então, quando você chega do supermercado, quando você chega da feira, é necessário fazer a higienização, lavar muito bem os produtos, as frutas, hortaliças. Vocês precisam não só lavar em água corrente, tá? É necessário fazer aquela a imersão no produto químico, né? Utilizando aí a água sanitária, né? Então, aquela velha receita, um litro de água para uma colher de sopa de água sanitária, para você fazer a sanitização correta dessas frutas, dessas hortaliças, tá? Então isso é muito importante, tá, gente? Quando você faz isso, você, além de conservar por mais tempo os seus produtos, você vai estar aí matando esses micro-organismos que são prejudiciais para a sua saúde, tá? E a gente não pode esquecer da higienização como um todo, né? Eu me surpreendi muito no início da pandemia, né? Porque o que é que acontece? Em pleno século XXI, as pessoas ainda não sabem fazer a higienização correta das mãos. Olha que loucura, né? A gente está aí no período de pandemia, onde em teoria já era para todo mundo saber como fazer a higienização correta, como fazer a higienização da casa, como fazer a higienização da mão. E hoje em dia a gente ainda tem pessoas que não sabem lavar a mão corretamente, tá? Não sabe fazer o movimento correto para lavar a mão, não utiliza sabão, desconhece, né? Agora até que está mais presente por conta da pandemia e a gente acabou disseminando aí essas informações que até então a gente achava que era informação boba, sabe? Que lavar a mão era algo que todo mundo já sabia fazer e não sabem. Não sabem. As pessoas molham a mão só e acham que tá lavada e não é assim. Você precisa utilizar sabão, você precisa fazer os movimentos corretos, lavar entre os dedos, lavar a palma da mão. Tudo isso são coisas simples, tá? E que as pessoas ainda têm dificuldade. Então, é muito importante. Quando a gente pensa em imunidade, a gente precisa pensar aí nessa higienização da mão, do corpo como um todo, né? Da casa, dos utensílios, tá? Então, se a gente lava, se a gente higieniza com mais frequência, a probabilidade de sofrer infecções por esses invasores acaba diminuindo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hidratação. Isso aqui eu falo quase todo dia, né, gente? Porque água é vida. Então, se você tá pensando em imunidade, se você tá pensando em emagrecimento, se você tá pensando em ganho de massa muscular, você precisa consumir água, né? A desidratação, ela vai estar deixando você mais susceptível à infecção, né? Voltando novamente a essa questão do coronavírus, da pandemia, a gente tem aí alguns sintomas, né, das pessoas que são acometidas pelo coronavírus, que é o vômito e a diarreia, né? Então, é um dos sintomas que estão muito presentes aí no quadro
das pessoas que estão com o coronavírus e que causam uma infecção, tá? Uma infecção maior, que causa, perdão, a desidratação. Então você precisa ter todo esse cuidado na ingestão de água, tá? Bom, o suco, gente, não substitui água, tá? Suco é suco, água é água, chá é chá. Então você pode estar ingerindo suco ao longo do dia? Pode sim. Tá ingerindo chá? Pode, mas nada disso vai substituir sua ingestão de água, tá? Como é que eu sei? Lembrando a nossa conta, né? Como é que a gente sabe qual é a quantidade que a gente precisa ingerir de água, né? Então você vai pegar o seu peso corporal e vai multiplicar por 35 ml, tá? Então se você tem 60 quilos e você multiplica ali por 35 ml, você vai encontrar uma quantidade de 2 litros e 100 ml de água. Essa é a sua recomendação diária, tá? Esse é um exemplo, mas você vai pegar aí o seu peso corporal. Então não substitui. O suco é uma ótima opção para você estar ingerindo ao longo do dia, sim, né? Então, nesse calor que tá aí, né? Então, para refrescar, é uma opção de você estar utilizando suas frutas, enfim, mas não vai estar substituindo o consumo de água, tá? Terceiro passo importante: se você está querendo aumentar a sua imunidade, é muito importante, é de suma importância você consumir frutas, hortaliças, legumes, tá? Quando a gente fala de imunidade, é praticamente impossível não se direcionar a esses alimentos, né? Principalmente porque eles são fontes de antioxidantes, tá? E o que são antioxidantes? O que é que ele vai fazer no nosso organismo? Os antioxidantes são substâncias que irão combater os radicais livres. Nutre sua doida, o que é esses radicais livres? Os radicais livres são moléculas que danificam a sua célula. Então, quanto mais moléculas de radicais livres tiver, mais células estarão sendo danificadas, né? E se eu tenho células danificadas, já vou ter o quê? Um problema aí no meu organismo, né? Eu vou deixar ele muito mais susceptível a infecções. Então, os antioxidantes fazem justamente isso. Eles combatem os radicais livres. E onde é que a gente encontra, então, esses antioxidantes? Nas frutas, legumes, hortaliças. Por isso que é tão importante a gente fazer o consumo desses alimentos no decorrer do dia. Então, é muito fácil, gente. A gente está inserindo esses alimentos na nossa rotina ao longo do dia, tá? Então você pode comer uma fruta no lanche da manhã, no lanche da tarde, ou você também pode estar fazendo aí a inclusão dessa fruta no café da manhã, tá? Você pode fazer o suco também, é válido sim. Mas quando você come a fruta em si, ela vai te proporcionar muito mais nutrientes, tá? Quando você faz o suco, você acaba perdendo aí um pouco das vitaminas, você acaba perdendo também aí uma quantidade significativa de fibras. Então, se você puder consumir a fruta no seu estado normal, vale muito a pena, tá? Então, é um fator importante aí na sua luta aí para estar aumentando a imunidade, tá? Outro ponto importante que eu quero trazer para vocês é a questão do pré e probiótico. É fundamental aí, tá? Se você quer aumentar a sua imunidade, você precisa incluir eles na sua rotina alimentar. Qual a diferença do pré-biótico e do probiótico? O probiótico, eles são micro-organismos vivos. Micro-organismos vivos que são benéficos para o nosso organismo, tá? Onde é que eu encontro? São aquelas bactérias boas, tá? Onde é que eu encontro elas? Nos produtos, principalmente iogurtes, iogurte natural, viu, gente? Não é aquele cheio
cheio de conservantes, aromatizantes, não, nada disso. O iogurte natural, então você consome lá com frutas, com granola, tem uma variedade. Então se você for no perfil aí, você encontra dicas sobre isso. Então os iogurtes, leites fermentados, kefir, kombucha, então são produtos que têm na sua composição esse micro-organismo vivo, tá? Esse é o pró, né? Pró é o que vem depois, então já são os micro-organismos vivos. Já os pré-bióticos são aqueles alimentos que vão servir vão servir como alimentos, na verdade, para os micro-organismos. Então você encontra aí nos vegetais, nas frutas, né? Então a gente volta para aquela questão de novo das frutas, dos legumes. Elas são fontes aí de alimentos para esses micro-organismos vivos. Então isso é muito importante, o pré e o probiótico, porque eles vão auxiliar na criação de uma barreira de proteção no seu intestino, tá? Então o intestino é uma das primeiras portas de infecção do corpo, né? A gente está comendo toda hora, ingerindo tanta coisa, às vezes não há aí a higienização correta, enfim, por diversos fatores, acaba sendo a primeira porta de entrada. Então, se você está incluindo aí na sua refeição alimentos pré e probióticos, você também vai estar contribuindo para a formação dessa barreira, tá? Então, esse é um passo importante. Outra coisa, outro nutriente que também é importantíssimo é o zinco. Então, você precisa consumir, precisa estar aí incluindo na sua rotina alimentar alimentos que são fontes de zinco. Zinco que vai estar envolvido em diversos ciclos aí de defesa. Então, inclusive, eles participa da formação dos glóbulos brancos, tá? Que são os anticorpos, né? Que é como se fosse um soldadinho, como se fosse um soldadinho do nosso sistema imunológico. Onde é que a gente encontra o zinco, né? Em todas as carnes. Não, todas as carnes são fonte de zinco, por exemplo. As leguminosas também são fontes de zinco. Então, o feijão, ervilha, grão de bico são fontes de zinco. Outra coisa, as oleaginosas também são fontes de zinco, né? Então, castanha, amendoim, nozes são produtos que são fontes de zinco, tá? Esse é um passo importante. Outra coisa que a gente não pode esquecer: para manter uma imunidade adequada, a gente precisa evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, tá? O que são alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que passam por diversos processos industriais. Então, quanto mais processo industrial ele passa, mais ultraprocessado ele será. Só que tem uma questão: cada vez que ele passa por um processo industrial, é adicionado a ele aí ingredientes que às vezes é até desconhecidos da gente, né? Então tem muitos aditivos, conservantes, há uma adição muito grande aí de gorduras ruins, açúcares, sódios. Tudo isso vai estar contribuindo, aí eu vou voltar para aquela coisinha de novo, tudo isso contribui para a formação dos radicais livres, tá? Então, para que você não esqueça, os radicais livres são as moléculas que danificam as nossas células, tá? Então, logo, o consumo exagerado desses alimentos ultraprocessados vai estar contribuindo para diminuir a sua imunidade, tá? Bem, essas foram as nossas dicas de hoje. Dicas rápidas de como aumentar a sua imunidade, tá? Lembrando que o nosso desafio está acontecendo e vai até sexta-feira, até dia 26. Ainda dá tempo de você participar. Então manda uma mensagem: Nutri, eu quero participar. Porque aí
eu vou te incluir na minha lista de melhores amigos, tá? O desafio Ame Seu Corpo tá acontecendo aqui no Instagram, nos stories, mas só aparece para as pessoas que estão na minha lista de melhores amigos. Então, se você também quer fazer parte da minha lista de melhores amigos e tem informações privilegiadas, manda uma mensagem para mim, Nutri, quero participar desse desafio, que aí eu encaminho o planner para você e você vai ter também acesso aí a todas essas informações do desafio. Lembrando que à noite a gente tem mentoria nutricional às 19h. Então, se você também quiser participar, quiser bater um papo com a Nutri, tiver aquela dúvida aí que você quer tirar, aquela consulta que você quer fazer com a Nutri, aproveita, manda lá no direct também, Nutri, quero participar da mentoria online, tá? Que aí a gente agenda um horário para bater esse papo, tá bem? Por hoje é isso. Até mais. Beijo da Nutri.